seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado e amado. Amados irmãos e irmãs, a nossa nutrição diária da Palavra de Deus para nós hoje, o Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos do 24 ao 30. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante três anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando no meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, Jesus, passando no meio deles, continuou o seu caminho. Quando Jesus chega em Nazaré, que vai à sinagoga, Jesus vai como profeta. Ali ele vai falar da dura realidade dos corações endurecidos, que com a presença do Messias, com a presença do Filho de Deus, os homens permaneciam com o coração endurecidos. Por isso Jesus relata essas duas histórias também, a da viúva de Sarepta e de Naamã, o sírio, porque neste tempo todos em suas cidades estavam com o coração endurecidos e não acolhiam as palavras dos profetas. Eles se dirigiram a outros, aos que estavam fora, em outras cidades, para levar a palavra a qual foi acolhida. E é isso que Jesus está falando. Se vocês não acolhem a palavra, outros também irão acolher a palavra. Por isso que Jesus fala que é difícil um profeta ser bem acolhido em sua pátria, no meio do seu povo. Esta palavra nos chama a atenção, porque muitas vezes em nossas comunidades, em nossas igrejas, nós não acolhemos os nossos profetas, nós não acolhemos aqueles que Deus escolhe e dá o dom da sabedoria da palavra, como pregadores, como anunciadores da palavra. Preferimos ouvir aqueles que vêm de fora e não acolhemos os da nossa própria comunidade. É difícil, é duro compreender esta realidade. Mas o que Jesus está querendo dizer, por que é que nós não acolhemos e não aceitamos? Porque o nosso coração está endurecido. Ainda não nos convertemos suficientemente para compreender e acolher a palavra de Deus. E com isso, perdemos perdemos a graça, perdemos a bênção, perdemos aquilo que Deus tem reservado para nós. Quando o nosso coração está fechado, nós não percebemos e não recebemos a graça que Deus tem preparado para cada um daqueles que acolhe e aceita a palavra através dos seus profetas, do nosso tempo, de nossa comunidade. Este evangelho ele é muito forte, porque quer nos tocar profundamente que neste tempo de quaresma, que este tempo de conversão, estejamos atentos e não deixemos que a palavra de Deus passe no nosso meio. Precisamos estar atentos para escutar aqueles que Deus coloca ao nosso caminho, ao longo do nosso caminho, né, para anunciar, para proclamar a boa nova. Vamos abrir o nosso coração para escutar. Vamos abrir o nosso coração para aceitar os nossos irmãos e irmãs que estão no nosso meio e também foram enviados por Deus para a missão. Um bom dia e que Deus abençoe a todos.